foco principal do nosso papo aqui é o projeto apresentado pelo deputado Henrique Fontana para mudar as regras de votação do impeachment. Hoje, como a gente sabe, o impeachment fica muito na mão do presidente da Câmara. Então, tem mais de 100 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Desde a época do Rodrigo Maia, eles ficam lá na gaveta e o presidente não põe em votação. Não tem clima político. Não quero. Ou, no caso do Arthur Lira, é porque ele é amigão, né? Ele está na parceria do Centrão. Então, seria interessante o deputado Henrique Fontana explicar para a gente o que muda nesse projeto de lei e se isso poderia ter algum impacto já para o encaminhamento da questão agora em relação ao Bolsonaro. O senhor propõe que não só o presidente tem essa prerrogativa de aceitar o pedido, mas 1/3 da Câmara, né, colhidas assinaturas de 1/3 dos deputados, esse projeto poderia ir para plenário e ser votado em plenário. É mais ou menos assim? Se o senhor puder explicar para a gente? Isso, Rodrigo, é mais ou menos assim, né? E, de fato, eu começo por isto, né? É uma distorção total da legislação brasileira, é uma lei totalmente anacrônica, que concentra este hiperpoder na mão de uma única pessoa, né? Então, por mais substantivos, por mais qualificados e por mais densos que sejam os pedidos de impeachment, e hoje nós não estamos falando só de situação política, que, na minha opinião, na situação política também, a minha leitura é que já há uma maioria na sociedade brasileira que compreendeu que, quanto antes nós terminarmos o governo Bolsonaro, antes o Brasil consegue enfrentar a pandemia de forma digna e adequada. Aproveito para me solidarizar com as famílias, amigos, né, dos mais de 500 mil brasileiros que morreram por conta de um manejo absolutamente criminoso e incompetente da pandemia, porque as estimativas que diferentes estudos apontam é que o Brasil poderia, destas 500 mil vidas, ter salvo pelo menos 350 mil vidas. O Brasil tem 2,7% da população mundial e tem 13% do total de mortes por Covid no planeta. Então, é um absurdo, né, que, por mais claros que sejam os crimes de responsabilidade de Bolsonaro, e eu não vou recapitular aqui, porque não é o objetivo primeiro da nossa entrevista, mas depois podemos falar um pouco sobre ele, mas só olhando o manejo da pandemia, ali já tem diversos crimes de responsabilidade. O principal deles foi não ter comprado vacinas disponíveis, né, para antecipar o programa de vacinação dos brasileiros. E hoje, por mais consistente que sejam os pedidos de impeachment, o presidente engaveta todos eles. Como tu disseste bem, são mais de 100 que estão tramitando, e agora se fala, inclusive, que vai haver um super pedido de impeachment, onde juristas, né, de extrema credibilidade vão sintetizar todos os crimes de responsabilidade que Bolsonaro cometeu desde o início do seu mandato. O que o meu projeto de lei propõe? E ele não banaliza o impeachment, porque nós não podemos banalizar o impeachment, porque a democracia tem que ter estabilidade. Depois eu vou falar de um outro projeto, que eu também sou autor, e já falamos aqui no 247 sobre ele, mas que eu chamo de um casamento para estabilizar a democracia brasileira. Porque um presidente não pode nem ficar impune se cometer crime de responsabilidade, como é o caso de Bolsonaro, nem pode ser cassado sem crime de responsabilidade, como foi o caso da Dilma, que foi retirada num golpe, né? Então, o que eu digo é que uma vez por ano, Daiane, uma vez por ano, a minoria, ou seja, 171 parlamentares, que representam 1/3 do parlamento, podem escolher um dos pedidos de impeachment, que considere o mais consistente deles, e dizer ao presidente da casa: este pedido de impeachment deverá ser votado, a urgência sobre a tramitação dele deverá ser votada no plenário da casa. E aí o presidente não tem escolha. Ele tem que colocar em votação no plenário. Se 257 parlamentares aprovarem a abertura do processo de impeachment, ou seja, a maioria absoluta dos parlamentares, o presidente é obrigado a abrir a comissão processante do impeachment. E aí se instala a comissão, e a regra para aprovação do impeachment, a aprovação que afaste o presidente, continua exigindo 342 votos.
mas nós passamos a ter uma escada onde a sociedade pode se fazer valer, como numa CPI. Por que tem CPI hoje no Senado? Porque tem um direito de minoria. Se não tivesse o direito de minoria, provavelmente não teríamos a CPI no Senado, como, aliás, não temos até hoje na Câmara, né? E eu tenho insistido com o presidente, respondendo a tua pergunta também, Rodrigo, pode sim mexer na conjuntura atual. Hoje mesmo eu dialoguei 2 vezes no plenário com ele, dizendo que, e pedindo assinaturas para a urgência da votação, do mesmo jeito que ele alterou o regimento há poucas semanas atrás, contra o meu voto, inclusive, né, por N motivos que não vamos abrir aqui agora, pode sim ser votada uma modificação no regimento da Casa e na lei de impeachment que garanta uma análise deste, por exemplo, super pedido, deste que está sendo preparado ainda agora, para ser analisado imediatamente pelo parlamento. Alguns dizem, bom, a correlação de forças, não tem voto, tem voto. Eu, como brasileiro, e acho que vocês dois e a ampla maioria dos internautas que estão aqui conosco, eu não quero saber se tem voto ou não tem voto. Eu quero ter o direito de fazer uma comissão processante, apresentar as provas que nós entendemos que são provas de crime de responsabilidade e votar, né? E essas coisas podem mudar, porque a gente sabe que uma parte da base de apoio do Bolsonaro, ela é uma base de apoio que tem volatilidade, como se diz, né? Ela está sendo concentrada à custa de muito dinheiro público. Deputado, tem aqui... Você ia falar, Rodrigo? Não, eu ia só... Tem aqui alguns comentários dos nossos internautas, inclusive algumas indagações nesse sentido. O Lúcio Reiser diz aqui, gosto muito da atuação do Fontana, agora que votei ao Rio Grande do Sul, cogito votar nele, mas parece que não está querendo concorrer novamente. Já fica uma pergunta aqui no ar do nosso internauta, se o senhor vai concorrer novamente não. O Carlos Augusto de Bonis Cruz falou aqui sobre o liberalismo que age precarizando os serviços do Estado e culpá-lo pelos péssimos serviços e depois vendendo a preço vil como enormes lucros para o comprador. O Vilas Boas, aqui, Big Vilas Boas, diz com as privatizações da Eletrobras, o que fica é a questão do controle dos nossos rios, onde temos barragens, né? Perguntei ele aqui, o verdadeiro perfil que estava aqui agredindo e tal, eu até bloqueei aqui, tinha feito um comentário dizendo que tinha que privatizar sim, que o Correio tem um serviço ruim na avaliação dele, etc. A Laurita manda aqui uma questão, ela diz aqui, como seria isso, essa questão do processo de impeachment, como o senhor propõe, no futuro governo progressista? Algo me diz que teríamos um parlamentarismo branco, avaliando aqui. Como é que o senhor responde a Laurita, deputado? Então, eu posso só aproveitar, deputado Daiane, colocar também a pergunta do Sérgio Bernardi, que é na mesma linha que a Daiane acabou de trazer. Acho perigoso para o futuro. Isso pode se voltar contra governos de esquerda. Lembrem-se da lei de prisão em segunda instância e delação premiada, que acabou sendo deformada. Lembra o Sérgio Bernardi. Porque como é que seria isso, né? Se você perder a maioria por estreita margem, a oposição pode tentar derrubar o governo com um pedido desse. Enfim, é uma dúvida dos nossos internautas. Uma dúvida legítima, né, Rodrigo? Deixa eu pedir para o Lúcio para abordar essa pergunta que ele me fez num outro momento, né, para a gente não sair aqui do nosso tema central aqui, que é importante, porque eu sei que não são poucos internautas que estão conosco e eles seguramente vão nos ajudar a disseminar, né, a pressão a favor deste projeto de lei. Eu estou seguro de que ele é positivo, né, para o país. Aliás, quero falar da outra emenda constitucional que eu defendo, há já há mais de 1 ano e meio tramitando, que não é fácil de aprovar, porque é uma emenda constitucional, que ela institui o seguinte artigo na Constituição brasileira. Ela diz que sempre que houver o afastamento definitivo de um presidente da República, de um governador ou de um prefeito, ele será substituído por uma nova eleição direta 90 dias depois do afastamento. Então, por exemplo, se Bruno Covas, por infelicidade, morreu aos 5 meses de mandato, 90 dias depois da morte de Bruno Covas, o povo de São Paulo estaria escolhendo um novo prefeito. Se a oposição organiza um golpe para retirar a presidenta Dilma, como retirou há 5 anos atrás para piorar o país, e o Paulo Plias falou bastante sobre essas pioras, tem muitas outras para falar,
de novo, né? Naquele momento nós teríamos um seguro anti-golpe, porque nós teríamos uma nova eleição 90 dias depois e Temer não seria o presidente da República, porque o presidente seria escolhido por eleição direta, né? Voltando aqui para o nosso projeto de agora. Primeiro, a governabilidade de um governo de esquerda, um governo popular, um governo com um projeto de desenvolvimento nacional, como é o nosso caso com Lula, Dilma, e será de novo com Lula, estamos responsavelmente otimistas e trabalhando muito para isso, né? Ela não se dá por conta de uma lei melhor ou pior, né? Esta PEC, sim, daria muita estabilidade. Mas, neste nosso caso, a pior situação é estar nas mãos de uma única pessoa. Veja que foi o caso do golpe contra a presidenta Dilma. Este mesmo poder concentrado na mão de um único deputado, no caso, à época, um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, Eduardo Cunha, ele abriu o processo de impeachment e conduziu uma maioria com todos os interesses, né, geopolíticos que levaram ao golpe. Então, o que eu digo é o seguinte, eu fui líder do governo Lula e líder do governo Dilma aqui na casa, né? Se nós não tivermos força política na sociedade, na correlação de forças, para evitar a abertura de um processo artificial de impeachment, é porque nós não estamos conseguindo manejar, né, o governo para sustentar. Não adianta pensar que esta lei atual protegeria o nosso governo, né? E veja que eu tive o cuidado de dizer, para cassar o mandato por impeachment, continua precisando de 371 votos. Então, precisa de 171 votos para levar ao plenário a votação da autorização para abrir ou não. Aquilo que hoje é só o artigo, a 171 assinaturas, 171 votos, levarão ao plenário. Se 257 deputados ouvirem o clamor das ruas, estou falando de hoje, onde provavelmente nós já temos 60%, porque muitas vezes, como agora, o parlamento fica ao contrário da sociedade. Hoje nós temos, Daiane, 60% da população querendo o impeachment e provavelmente 60%, 70% do parlamento defendendo o mandato do Bolsonaro, né? Agora, nós temos aqui um mecanismo para expor o parlamento a um teste democrático mais forte, porque uma coisa é o Arthur Lira deixar na gaveta e outra coisa são os 257 deputados terem que votar contra a abertura do pedido de impeachment, mesmo diante de uma pressão social, porque um processo de impeachment sempre é uma dupla engrenagem. Tem que ter o crime de responsabilidade e tem que ter a condição política na sociedade que usa esta ferramenta como último remédio para afastar um presidente dentro do presidencialismo. A transmissão do deputado Fontana, em alguns momentos, está falhando, mas a gente conseguiu entender aí essa parte final. A Thaís Neves, esse é o melhor deputado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do país. Conto sempre com o meu voto, diz a Thaís Neves, está muitas vezes nas nossas transmissões, e é do Rio Grande do Sul, né, Daiane? Se eu não estou enganado, a Thaís mora no Rio Grande do Sul, certamente. Então, com isso... Muito bem, são várias mensagens nessa mesma linha. Deputado, aproveitando a sua presença, eu acho que as pessoas entenderam agora. Tem gente aqui que estava na dúvida, mas como assim? É maioria simples? Não. Maioria simples para abrir o processo, mas depois continua precisando da maioria absoluta de 3/5 para caçar o mandato, né? Exatamente. A maioria simples é só para acabar com a maioria única, que é a do Lira. É isso. Né? Hoje é só ele. É o único cidadão no Brasil. Vejam a distorção democrática, entende? Nós não podemos ter medo de mudar essa lei. Isso é um absurdo, né? Isso aí nem na monarquia, como se diz, tem tanto poder na mão de uma pessoa só. Nem o Supremo inteiro, nem se tu tivesse, vamos dizer, 300 assinaturas de deputado, hoje não. Ele pode dizer, não é crime, ponto final, né? Eu vou ver se melhoro aqui o meu sinal colocando aqui uma outra linha, mas estou ouvindo vocês.